Tem fogo aí, igreja? Ih, tem não. Tem fogo aí, igreja? Tem fogo aí, igreja? Pastor, 15 minutos, prometo. Glória a Deus, gente, a gente fica meio drogado, né, do Espírito, né, meio, né, embriagado da glória de Deus, né? Glória a Deus, eu acredito muito. Eu acredito muito numa liberação de Deus ainda nesse lugar. Deixa a galera se assentar aí. Ainda há coisas para Deus liberar sobre nossas vidas aqui. Eu acredito que isso não é somente aquilo que Deus tem para a gente. Você crê comigo? Você está aí de coração aberto para receber mais de Deus ainda? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero ministrar para você uma palavra simples. Deus colocou no meu coração, estamos nesse momento de Pentecoste. Eu não vou falar em si da festa, não vou explicar em si, dentro daquilo que ela quer dizer, porque eu acredito que o pastor William já trouxe isso a vocês. Mas eu quero falar um pouco sobre avivamento nesse lugar, que é o que nós temos vivido. Estamos provados da glória de Deus, amém? Então eu quero falar um pouquinho, em 20 minutos, meia hora, no máximo, sobre um avivamento que Deus quer derramar sobre nós, a igreja brasileira. Quando eu falo de avivamento, eu vou muito além de movimento. Quando eu falo de avivamento, eu vou muito além desse mover que aconteceu de renovo nas nossas vidas. Quando eu falo de um avivamento, eu falo de uma transformação, de uma mudança, principalmente a começar pelo caráter. Amém? Quando eu falo de um avivamento, eu falo de algo que o Pai está estabelecendo para dar início a algo que Ele já está acenando através dos céus. A terra, ela se movimenta de acordo com aquilo que o céu tem se movimentado. Eu acredito que sobre Betel, que sobre esse ministério, o céu tem alinhado o líder, o pastor de vocês, para trazer essa dimensão de nuvem de glória para aquilo que Deus vai começar a fazer. Amém? Quando Deus chama Josué e fala para Josué que eles iriam atravessar o Rio Jordão, que eles iriam então iniciar a tomada de Jericó, Josué entende um momento e uma necessidade. Ele chama a galera, ele chama o povo e ele diz: olha só, vamos nos santificar, vamos nos separar, vamos nos purificar, porque amanhã o Senhor diz que vai fazer maravilha no meio da gente. Então Josué entendeu o movimento, Josué entendeu o que o céu estava apontando, e ele então prepara o povo para receber do milagre de Deus. O que está acontecendo na Betel? Pastor William está preparando esse lugar, pastor William está preparando o seu povo, está preparando sua vida para que as maravilhas de Deus comecem a se manifestar neste lugar. Você pode dar um glória a Deus? Mas preste bem atenção, quando eu falo de maravilha, eu falo daquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Quando eu falo de maravilhas, eu não falo de movimento, eu falo de coisas que você vai ficar boca aberta. Quando eu falo de maravilhas, eu falo de milagres, eu falo de cura na vida daquele que possuía uma doença incurável. Quando eu falo de maravilhas, eu falo de cegos enxergarem. Quando eu falo de maravilhas, eu falo daquilo que os apóstolos provaram na igreja primitiva. Quando eu falo de maravilhas, eu falo de um grande avivamento que vai sacudir esse lugar. Você pode dar uma glória a Deus? Então eu quero começar a falar com você rapidinho sobre isso, sobre esse avivamento que o Pai está projetando para as nossas vidas, e sobre esse avivamento que na pessoa do Espírito Santo nós recebemos. Eu quero que você abra comigo Ezequiel capítulo de número 37 e acompanhe comigo essa leitura. Vamos lá, abra comigo Ezequiel capítulo de número 37, no seu versículo de número 11, e você vai acompanhar comigo esta leitura, e aqui nós vamos aprender e vamos receber de Deus um avivamento para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo número 11,
37, versículo 11, diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Grava isso aqui, grava isso aqui, grava isso aqui. Vou ler de novo para você gravar. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O livro de Ezequiel é bastante conhecido, principalmente o capítulo número 37, porque tem uma revelação de Deus muito poderosa aqui. Quando a gente começa a ler e a entender, a gente vai ver na história sobre o profeta Ezequiel, a qual Deus pega e leva em espírito a um vale de ossos secos. E nesse vale, pastor, ele começa a caminhar, e após ele caminhar nesse vale, ele observa o quão sequíssimo estavam os seus ossos. E agora Deus chama o profeta, e Deus diz: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Então ele lança para Deus a responsabilidade, dizendo: Senhor, tu sabes. Ou seja, dentro da ótica do profeta era impossível. Dentro da visão, diante do cenário que ele estava enxergando, era para ele difícil, complicado acreditar que aqueles ossos poderiam voltar à vida. Então ele disse para Deus: tudo depende de ti, tu sabes. Essa resposta não te darei, porque essa resposta pertence a ti. Então Deus chama então o profeta e dá uma ordem: profetiza sobre o vale de ossos secos. Então ele começa a profetizar, e a palavra vai dizer: assim profetizei como ele me deu ordem. Pega isso aqui, vou começar a liberar para você umas palavras proféticas. Assim eu fiz como ele me ordenou. Preste bem atenção, quando a gente pega a palavra e a gente lê alguns textos, algumas histórias, e a gente vai ver que milagres, que sinais, que realizações aconteceram, não simplesmente porque o homem acreditou, mas porque ele obedeceu. Lembra de Pedro, quando Pedro ele vai pescar? Eu acredito que o pastor falou aqui, eu cheguei um pouco atrasado, né? Mas eu acredito que ele já falou isso. Mas quando Pedro pesca, e a Bíblia diz que ele passa toda a noite, ele não consegue pegar nada, e quando ele volta para a praia, Jesus diz: vai lá e joga a rede de novo. E ele disse: olha, pescamos a noite toda, vai lá, rapaz, e joga a rede. Ele diz: sob tua palavra, porque o Senhor está falando, não porque eu acredito, mas porque o Senhor está falando, eu vou jogar a rede. Então pega aqui uma palavra profética. Mesmo que não haja fé em você, mesmo que você se encontre desmotivado, mesmo que o cenário esteja contrário à sua vida, assim como o profeta Ezequiel e como Pedro fez, obedeça a ordem que ele te deu, porque você vai ver que o vale vai voltar a viver e os peixes voltarão à rede. Se você acredita, dá um glória a Deus aí. Pega comigo aqui. Profetiza, e a palavra diz que ele profetiza como lhe deu ordem. Então ele começa a profetizar sobre aquele vale, e a Bíblia diz que no momento que ele profetiza, acontece um grande reboliço, e após esse reboliço, cada osso se juntando ao seu osso, a Bíblia vai dizer então que se levanta uma grande nação, muitos homens se formando em um exército, e ali a palavra diz que ele profetiza o fôlego de vida. Então o espírito de vida vem, entra sobre aqueles homens, entra sobre aquele exército, e eles então se posicionam, e eles então se colocam de pé. Então começa a palavra que eu quero começar a ministrar para você. Quando esses homens, quando esse exército se levanta, Deus disse: esta é toda a casa de Israel. Deus está falando do seu povo. Deus começará um avivamento do seu povo. Não sei se tu está conseguindo pegar. Quando Deus disse para Ezequiel: esta é a casa de Israel. Israel estava morto porque virou as costas e já não mais estava adorando ao Senhor. Se misturaram com deuses estranhos, e por causa do seu pecado eles foram então aprisionados, levados para a Babilônia. Então aquele era o retrato de que realmente era o seu povo naquele momento. Um povo caído, um povo totalmente distante de Deus, um povo totalmente longe dos princípios de Deus. E Deus então chama o profeta, e Deus vai dizer: esta é a casa de Israel.
Eu quero que você entenda que o avivamento que Deus vai começar não virá de fora para dentro, mas começará de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora, eu falo de dentro, do meio, do povo. Ele quer restaurar os nossos corações. Ele quer começar a trabalhar em nós. Ele quer começar a nos avivar. Ele quer começar a nos limpar. Ele quer começar a nos fazer ressuscitar, para levarmos este avivamento lá para fora. Quando Deus chama, então, no versículo de número 11, a palavra vai dizer que eles estão de pé, mas eles mesmos diziam: a nossa esperança se foi, e nós estamos cortados. A expressão cortados, ele está dizendo: não há mais esperança para nós, não há mais perspectiva. Estava retratando a real situação dos pensamentos de Israel. Eles não acreditavam mais na restauração, eles não acreditavam mais na glória de Deus, eles não acreditavam mais naquilo que Deus poderia fazer, de levá-los novamente à sua terra natal, de livrá-los do império de Babilônia, de tirá-los ali de dentro daquela prisão. Eles estavam totalmente desacreditados de um futuro de glória que Deus tinha reservado para eles. Mas aqui começa uma palavra de avivamento que eu quero liberar sobre a sua vida. O versículo de número 12: então vai dizer o Senhor ao profeta: contudo profetiza, assim diz Yahvé, o Senhor soberano Deus, o meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, e eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta a Israel. Você pode dar um glória a Deus? Vou liberar de novo isso aqui. Deus estava dizendo que vai fazer com que eles viessem a sair das sepulturas. Até então, eles estavam mortos. Diga comigo, mortos. Diga comigo, mortos. Deus então está dizendo que vai ressuscitá-los. Deus então está dizendo que começará um avivamento. A palavra avivamento significa ressuscitar, significa fazer viver de novo, significa renovar, significa tornar vivo. Então Deus estava dizendo para Israel: eu vou avivar vocês. Oh, glória a Deus. Eu vou fazer vocês viverem novamente. Eu vou fazer vocês acordarem. Eu vou fazer vocês terem novamente perspectiva, sonhos, projetos, olhar para o futuro, acreditar na restauração. Eu vou trazer um avivamento a Israel. Eu vou ressuscitar Israel. Talvez você esteja aqui assim como Israel, acreditando que a sua vida acabou, ou por causa de um erro seu, você se acha incapaz. Mas o Senhor está dizendo: abrirei a sua sepultura e vos farei sair. Não sei se tu está pegando isso aqui. E vos farei sair. E vos farei sair. E agora começa o momento do avivamento. O versículo de número 13 diz então o Senhor: e no dia em que vos fazer sair deste lugar, ou vos livrar do lugar de morte, vos tirar da sepultura, ou compreendereis que eu sou o Senhor Deus de Israel. E o versículo 14 ele diz: derramarei dentro de cada um de vocês o meu espírito e vivereis. Não, você não pegou. Duas coisas: ressurreição, derramamento do espírito. Duas coisas encontramos no texto de Israel profético: ressurreição, promessa do derramamento do espírito. Dentro desse texto eu encontro um ensinamento poderoso. O Senhor disse: vos farei sair das vossas sepulturas, e após eu vos fazer sair da sepultura, vocês compreenderão quem sou, e após o entendimento de quem eu sou, enviarei o Espírito sobre vocês. Olha isso aqui. Ezequiel profetiza a graça que haveria de ser manifestada. Quando ele fala de uma restauração, quando ele fala de algo que está para acontecer, ele não somente fala da restauração física de Israel, histórica, mas ele está apontando a um tempo profético de redenção, de ressurreição e de possessão do Espírito Santo. Então nós queremos entender um pouco, e eu quero trabalhar com você dentro dessa temática: avivamento, tornando a vida.
E dentro desse tema, dentro dessa proposta, eu quero estudar com você um pouco para que a gente possa entender o que Deus está liberando sobre Israel. Aqui nós encontramos a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Quando eu entendo isso, de que o Senhor está dizendo, vos farei sair da vossa sepultura, Ele está falando acerca de ressurreição. Diga comigo, ressurreição. Olha para seu amigo, ressurreição. Quando ele fala de ressurreição, ele está dizendo de um tempo que viria, a qual haveria ressurreição para Israel. Lembrando que quando falamos de Israel, estamos falando do povo de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. Então quando a gente vai na história e abre a Bíblia em João, capítulo de número 5, versículo de número 25, a palavra vai dizer que Jesus estava explicando algo aos discípulos. Então ele libera um código aqui que nos arremete aquilo que está escrito em Ezequiel capítulo 37, o versículo de número 25. Jesus vai dizer então mais uma vez: verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou esta hora. Que hora? Em que os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus sairão de vossas sepulturas. Não, você não pegou. Não pegou. Deus diz em Ezequiel 37: vou abrir as vossas sepulturas e vos farei sair dela. Agora Jesus chega e disse: chegou a hora em que aqueles que estão mortos ouvirem a minha voz, ressuscitarão. Tu não pegou. Preste atenção. Quando Jesus fala desse texto de ressurreição, Ele está falando especificamente ao povo de Israel. Ele estava dizendo a um povo que estava morto. Ele estava dizendo a um povo que estava cego pela religiosidade, um povo que não estava entendendo. Ele mesmo disse: vocês conseguem discernir os tempos, vocês conseguem olhar para o céu e ver a qual tempo vocês estão vivendo, e assim entender que choverá, e assim acontece, mas não conseguem entender os tempos que vocês estão vivendo. Será que vocês não estão conseguindo entender os sinais? Jesus estava falando sobre a incredulidade e cegueira do povo de Israel. Agora no versículo 25 ele está falando: eis que chegou o tempo de eu fazer vocês ressuscitarem. Em outras palavras, trazer um avivamento, de tirar vocês da sepultura, do estado de morte para a vida. Oh, glória a Deus. Olha para seu amigo e diga assim: Ele quer trazer vida para você. Estou ficando arrepiado, estou sentindo ele. Mas pastor, o texto de Ezequiel vai dizer que após a ressurreição, após vos fazer sair de dentro da sepultura, receberiam do Espírito. Gente, quando eu olho a palavra, eu fico assim meio bobo quando eu vejo. Jesus chega lá. Vá lá, que o Espírito Santo trabalha lá. Olhe para cá, olhe para cá. Olha para cá. João capítulo 11 vai nos narrar a história. Eu estou correndo aqui para a gente chegar lá, para a gente chegar no final da mensagem. João capítulo 11 vai nos dizer a história. Após Lázaro morrer, quem conhece aqui a história do Lázaro, do amigo de Jesus? Após Lázaro ter morrido, a palavra diz que ele chega então até Betânia, e quando ele se depara com Marta e Maria, Marta vai dizer para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta estava dizendo: o Senhor se atrasou, Jesus. A gente mandou o Senhor vir, a gente mandou o recado, mas o Senhor demorou. Porque se o Senhor estivesse antes, se o Senhor viesse quando nós chamamos o Senhor, isso não haveria de acontecer. Jesus libera um código para Marta. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olhe para mim. Pega os detalhes. Pega os detalhes. Jesus estava falando muito além de um simples amigo Lázaro. Jesus está liberando um código: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Olhe para mim, preste atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. A mesma ressurreição, a mesma vida
contida em Ezequiel capítulo 37, que vos farei sair, agora está dizendo: eu sou aquele que ressuscita os mortos. Só que no texto vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. No versículo número 25 de João capítulo 5 vai dizer: os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus. Morto escuta alguma coisa? Pega. Morto ouve alguma coisa? Jesus está dizendo que o morto vai ouvir. Jesus está falando a uma geração morta. Ele está dizendo: ei, a ressurreição de Ezequiel chegou. Não sei se tu está pegando. Haveria um prenúncio de um avivamento, de um liberar do Espírito, mas antes a ressurreição, ele precisava vir para ressuscitar. Antes a ressurreição precisava abrir as sepulturas para tirar o que estava morto. Quando Jesus fala ao povo de Israel: eis que venho e chegou a hora em que aqueles que estiverem mortos em seus pecados, mortos em seus delitos, ao ouvirem a voz do Filho de Deus e acreditarem, eles ressuscitarão, serão retirados do estado de pecado, serão retirados do estado de mortandade e ressurgirão para a vida eterna. Oh! Escute uma coisa: quando ele diz que Lázaro ressuscitaria, ele não está falando simplesmente de Lázaro. Há de se entender que havia uma multidão em Betânia esperando o posicionamento de Jesus. Tanto é que quando Jesus vai dizer: Lázaro, venha para fora, a Bíblia diz que Jesus vai orar dizendo: te dou graças porque sempre me ouve. E o texto vai dizer: Jesus orou assim para que a multidão ouvisse. Então Jesus estava dizendo para Marta: Marta, eu sou aquele que vai ressuscitar Israel. E aquele que está morto ouvir a minha voz viverá. Se você entende isso, glorifica Ele, glorifica Ele. Uau! Olha para seu amigo que está do seu lado, diga para ele assim: a ressurreição está aqui. Ei, oh, oh, eu sinto dentro do contexto. Nós encontramos duas coisas que vai falar sobre o acontecimento em que já estamos vivendo: parte da ressurreição e a parte do Espírito. Eu acho muito interessante quando Ezequiel vai dizer sobre o Espírito, que ele diz assim: então enviarei o meu Espírito e vocês vão viver. Cara, não sei se tu está conseguindo entender meu raciocínio. Primeiro Deus fala que vai ressuscitar. Quem ressuscita está vivo. Quem ressuscita está vivo, amém ou não amém? Só que após ressuscitar, por entendimento de quem é a ressurreição, ouvir a voz do Filho de Deus. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Aquele que está morto ouvir a palavra, a voz do Espírito Santo clamando. Aquele que ouvir a voz do Filho do Homem, que é a palavra, aquele que ouvir e crer será. Vamos substituir o salvo? Viverá. O salvo aqui, dentro do contexto, resgatado de uma prisão, abertura de uma sepultura. Está pegando comigo? Não sei se tu está pegando, gente, pelo amor de Deus. Jesus repreende o sono agora, em nome de Jesus. Oh glória, vos farei sair. E após sair a sepultura, há um combustível que manterá. Enviarei o meu Espírito para viver. Ele ressuscita e depois ele põe vida duradoura. Pastor, até aí o senhor falou da ressurreição.
Jesus, a ressurreição e a vida. Mas cadê o Espírito? Dentro desse mesmo contexto, quando ele diz, versículo número 26 do capítulo 5, quem está comigo, diga amém. Quem quer que eu termine, diga glória. O povo está gostando, glória a Deus. Dentro desse mesmo contexto, do versículo 25, Jesus vai dizer que aqueles que estão mortos ouvirem a voz do Filho de Deus viverá. Então ele vai dizer no versículo de número 26, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou o Filho a ter também a vida em si mesmo. Pega comigo aqui. Jesus está dizendo que o Pai em si já possui a vida, e tudo aquilo que está diante da presença dele vive. Pega comigo, acompanha o raciocínio. Então quando Jesus disse, da mesma forma que tudo aquilo que está diante dele vive, o Pai também outorgou a mim, o Filho, para que viva. Não há morto diante da presença, porque quando ele chega, o morto vai viver. Então Jesus está dizendo que sobre ele há o mesmo poder de criação, de ativação e de avivamento que havia em Deus. Ele está dizendo que ele é a própria vida, e aonde ele chega, ele ressuscita. Pega isso aqui para você dar um glória comigo. Quando a gente entende no versículo de número 26, que ele diz que assim como o Pai tem a vida e a mim concede, nos arremete dentro daquilo que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo número 2. Vai dizer então que no princípio, em João capítulo número 1, versículo de número 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Acompanha comigo o meu raciocínio agora. Dentro desse contexto, Jesus está dizendo: eu sou aquele que era a palavra no princípio, e esta mesma palavra, esse mesmo que estava no princípio, e tudo passou a existir pelo poder desta mesma palavra. Pega aqui. Então Jesus está dizendo que ele era a palavra que estava no início, que deu formação a tudo aquilo que, segundo Gênesis 1:2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Acompanhe meu raciocínio para tu entender. Então quando ele diz que a terra era sem forma e vazia, e ele vai dizer sobre a vida que há nele, que é a mesma proporção de criação que havia no Pai, ele está dizendo que sem ele nada do que existe existiria. Só que há alguém acompanhando ele. Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito, quem está pegando, diga amém. Mas o Espírito, ele está dizendo: eu sou a própria vida. Ele está dizendo: eu sou a própria criação. Ele disse: eu cheguei para gritar no ouvido daquele que está morto, e quem ouvir vai viver, porque em minha vida. Então ele arremete ao princípio, e quando nos fala do Espírito se movendo, no original, chocando, dando vida, se movimentando, vibrando, ou seja, liberando energia, dentro da palavra que foi liberada, Deus disse: haja luz. Então a palavra que vai dizer em João capítulo 1 que estava com Deus entra em ação, e nesta ativação, junto com o Espírito, a terra começa a tomar forma, e aquilo que estava vazio começa a viver. Aí você vai dizer para mim: o Espírito Santo, o responsável de fazer aquilo gerar. Pastor, o senhor eu ainda não estou conseguindo entender. Finalizo em Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 2. Nesses últimos tempos nos falou mediante ao Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, que existe por meio de quem ele criou o universo.
escritor de Hebreus está dizendo que nesses últimos dias o Pai falou através do Filho. Primeiro, a quem o constituiu herdeiro. Segundo, por meio dele o universo foi criado. Está na Bíblia. Jesus movimentou-se lá no caos e gerou vida aonde não havia vida. Avivamento, voltar a viver. Ele está se movimentando sobre Israel. E ele está dizendo: Israel está sem forma e vazia. Israel está um caos. Mas a mesma palavra de criação, de formação, haja, que foi liberado na terra sem forma e vazia, sobre Israel, está sendo liberado, haja. Quando ele diz liberação do haja, o versículo de número 3, isso aqui é magnífico, diz que Jesus, ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a manifestação de quem é Deus. Ele é a glória, é o reflexo, é o espelho de quem é Deus. E dentro desse mesmo contexto, ele vai dizer: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando o escritor de Hebreus vai dizer que ele sustenta pelo poder da sua palavra, ele está falando da pessoa de Jesus. A palavra, dentro do contexto, arremete a João capítulo 1, versículo de número 1, como diz que a palavra estava com Deus. E quando a Bíblia vai dizer sobre a criação, aqui sobre Hebreus, ele está dizendo que o poder da palavra, ou seja, a pessoa de Jesus, até hoje sustenta toda a criação. Não sei se tu está pegando. Dentro da liberação do haja, tudo que foi criado, Jesus está sustentando, porque ele é a própria palavra. Não. Se ele sustenta, fique tranquilo, porque não vai sair do controle dele. Porque quando há uma liberação lá no início, haja, Jesus entrou debaixo. Haja, Jesus está aqui. Haja, Jesus está isso. Haja, Jesus, haja luto. Jesus sustentou. Não sei se você está pegando comigo. Haja luminares, haja separação. Jesus começa a se movimentar, porque o poder da palavra sustenta todas as coisas. Então Jesus está dizendo: está aqui aquele que é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Quando ele fala de ressurreição, ele fala de retirada de um estado de aprisionamento, de um estado de cativo, de um estado de prisão. E quando ele diz ressuscitei, agora a vida. E por isso que ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Antes João vai dizer: há um consolador que vai vir. Ele vai ser o responsável por convencer vocês do pecado, do juízo e da justiça. Jesus está dizendo: ressuscitei vocês. Agora o trabalho de manter vocês vivos, ele está chegando. Cadê quem teve encontro com Jesus aqui? Você? Não, quem hoje teve encontro com Jesus? Você não foi? Juan, não, seu nome? Você de camisa branca? Raniel. Hoje você foi retirado de uma sepultura. Hoje ele ressuscitou você. Agora, quem manterá a sua vida? Quem fará você viver? O combustível
da sua continuidade, da sua constância, é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quando eu falo de um avivamento, eu falo de uma transformação no caráter e uma continuação a se tornar íntegro diante daquilo que Ele fez em nós como nova criatura. Eu não sei se você está pegando o que Deus está falando com você. O poder do avivamento vai muito além do que movimentos. O poder do avivamento vai dentro daquilo que é ressurreição. Se coloque de pé. Bati meu recorde, gente. Preguei em meia hora aí. Pastor, bati o recorde. Preguei em meia hora. Cadê os levitas aqui? Preguei em meia hora, bati recorde. Tá batendo? Ó. Cadê os levitas? Me ajuda aqui. Vos farei sair da sepultura. Escute uma coisa. Vos farei sair da sepultura. Ressuscitarei e vou dar forma. Você aqui, você que está abraçado com essa moça, qual é o seu nome? Lucas, ele é daqui? Escute uma coisa, Lucas. Eu via sobre você um espaço, entenda bem. Esse espaço estava vazio. E à medida que eu estava falando aqui sobre o movimento do Espírito sobre a face das águas, que a Bíblia vai dizer em Gênesis 1, 2, que ele pairava, ele chocava, e ele aguardava uma liberação para se movimentar, para trazer forma aquilo que estava sem forma. Esse mesmo Espírito eu vejo sobre a sua vida. Assim diz o Senhor: há um espaço vazio em ti e que precisa tomar uma forma. E sem esse espaço vazio, parece que você não é completo. O Espírito manda eu te dizer que ele começa a agir. O haja de Deus sobre a sua vida começa hoje. Alguém coloca a mão sobre ele para confirmar essa palavra ali. Alguém ali, por favor. Da mesma forma que Deus disse: haja luz, e houve luz, o Espírito diz hoje para ti: haja luz sobre a sua vida, sobre as suas trevas, haja forma naquilo que está sem forma agora. Receba da parte do Espírito Santo de Deus. Receba, a igreja, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.